eu moro aqui em Juiz de Fora já tem cerca de 10 anos, né? Tive várias oportunidades aí para me mudar, para São Paulo principalmente, mas preferi continuar aqui, primeiro porque o mercado financeiro está todo lá em São Paulo, né? E eu quero fazer algo diferente, eu quero trazer o mercado financeiro para cá, ao invés de ter que todo mundo ir para lá o tempo todo, né? E é aqui que está minha família, desde sempre. Eu sou de Ubá, né? Ubá fica a 100 quilômetros daqui, uma cidade aí de 115 mil habitantes. E fui nascido lá, minha família inteira tá lá e agora aqui também, então acabei preferindo continuar aqui até hoje. Mas essa história em Ubá, cara, né, se eu for começar a contar desde o início, fica um pouco difícil, né? Mas eu sempre fui ali um menino de classe média, né? Fui ali, brincava na rua, ficava ali naquele cidade pequena, né? Aquele negócio. E nunca tive assim não tinha exatamente uma profissão que eu gostaria de seguir, mas eu era um cara muito já empreendedor, assim, desde novinho já, tentei iniciativas de vender livros, que era o meu mundo ali na época, depois comecei a organizar festa, isso desde quando eu tinha uns 14 anos, assim, que era o meu novo mundo também, então assim, desde o início eu tive essa pegada mais empreendedora. E assim, o ponto-chave de virada da minha vida, que não teve tantas mudanças assim, quando eu tinha 17 anos eu saí de casa para estudar engenharia, morei em Viçosa, estudei na UFV durante 1 ano e meio, e depois eu me mudei para Juiz de Fora, onde eu finalizei o meu curso de engenharia civil, aqui em Juiz de Fora, na UFJF. E logo depois, pouco tempo depois que eu me mudei pra cá, o principal ponto de virada na minha vida foi que meu pai veio a falecer e eu tinha 20 anos, ele tinha 45 anos, e foi um baque muito grande, né? Tanto para mim quanto para minha família, porque eu tinha 2 irmãos, tenho ainda, né? 2 irmãos que na época eram menores de idade, e a minha mãe ganhava um salário mínimo, então eu me vi ali numa situação que, mesmo sem querer, eu ainda não tinha uma renda, né? Eu tinha esses bicos, assim, esses negócios que eu fazia, principalmente com festas e tudo mais, mas nada muito relevante, e eu precisava me tornar o provedor da família ali, né? Fui obrigado a isso. E foi aí que começa a minha trajetória mesmo de empreendedor mais pesada, porque foi a alternativa que eu encontrei. Durante algum tempo eu trabalhei de Uber, essa foi a minha principal fonte de renda por pelo menos aí 1 ano. Logo quando, não sei se vocês lembram, mas logo quando o Uber veio aqui para Juiz de Fora, no primeiro dia liberado eu tava dirigindo. Porque foi logo, pouco tempo depois, pode olhar aí que foi 2016, se tiver essa informação em algum lugar. Porque foi logo depois que meu pai veio a falecer e eu buscando ali fontes de renda, buscando bicos. E aí vi, né, que tava vindo aqui pra minha cidade e falei, beleza, encontrei agora algo que eu consigo fazer sem atrapalhar os meus estudos ou outras tentativas de negócio. Desde o início eu enxerguei ali a renda como Uber como algo temporário que serviria somente para me dar uma renda um pouquinho melhor ali para ajudar a minha família. Por outro lado, eu estava sempre buscando outras alternativas, né? E depois de cerca de 1 ano, eu comecei um negócio físico. Então eu entendi que eu precisava empreender. Eu não tinha ainda o conhecimento do mercado digital que hoje eu tenho, né? E fui para um lado de um negócio físico, né? Um comércio, uma loja de milkshakes lá na minha cidade natal, lá em Ubá. E esse negócio existe até hoje. Loja de milkshake. Esse negócio existe até hoje. Hoje tá por conta da minha mãe, né? Deixei lá por conta dela, tirei ela do emprego dela quando o negócio começou a dar certo e não foi, assim, pra mim não foi tão rápido, né? Porque quando você monta um negócio sem ter dinheiro pra bancar o negócio, eu fiz um endividamento ali de quase 2 anos pra conseguir botar esse negócio de pé, e uma lojinha pequena, né? E aí, mesmo assim, o negócio nos primeiros meses começou a dar prejuízo, começou a dar tudo errado e eu não tinha alternativa mais. Foi uma época que eu meio que parei um pouco com a minha faculdade, voltei pra lá e foquei direto nisso. Foi aí que eu comecei a estudar muito sobre negócio, sobre marketing, sobre gestão e fui aplicando tudo que eu aprendi ali, até mesmo sobre marketing digital, né? Comecei a estudar sobre tráfego para fazer para negócio físico. E o negócio começou a dar certo. E aí começou a dar certo, foi aumentando a renda, já consegui dar uma renda muito melhor para minha família, e aí eu pude falar com a minha mãe, mãe, agora você pode largar esse emprego aí, vamos focar aqui nesse negócio comigo. E fui ensinando ela ali, o negócio foi funcionando, até que eu consegui realmente deixar, meio que por conta dela, para focar em outras coisas que eu gostava mais. O negócio físico, ele tem muitos problemas, né? Pelo menos para minha ambição na época. Então, eu comecei o negócio dos investimentos em si, do mercado financeiro. Eu tenho que voltar um pouco mais na história, porque foi logo quando eu tinha 18 anos de idade, 18 para 19 anos ali, pouco antes do meu pai falecer, ele começou a me enviar muita informação sobre isso. Ele queria que eu estudasse sobre mercado financeiro,
Porque ele entendia que, pô, ele tava ali, tinha a renda dele, mas nunca conseguia acumular patrimônio, nunca conseguia parar de trabalhar, ele vivia viajando, pô, viajava, eu tive uma grande época da minha vida que eu encontrava com ele só de 2 em 2 semanas, assim, sabe, só no final de semana. Então ele trabalhava muito e nunca tinha muito tempo para fazer as coisas, e ele via o mercado financeiro ali como uma alternativa, talvez, dele sair daquilo. Mas ele não tinha tempo para estudar. Então ele começou a me enviar aquilo ali, ó, aproveita que você tá aí só querendo saber de festa, em algum momento você pega e começa a ler sobre isso. Não conseguia fazer ainda. Então, nessa época eu já comecei a investir um pouquinho ali, mais para aprender mesmo ali, era R$300 por mês, R$400 por mês, o que sobrava eu conseguia investir e fui pegando gosto por esse assunto. Então, assim, pô, eu ficava lá na faculdade de engenharia, mas eu só queria saber de mercado financeiro. Eu ficava acompanhando as notícias ali, aprendendo mais, estudando mais. E, obviamente, depois veio esse baque, né? E quando veio esse baque, cara, teve uma situação, assim, muito marcante pra mim, porque, de verdade, eu acho que foi ali o enterro do meu pai, talvez tenha sido o momento de maior virada da minha vida. Porque naquele momento ali, eu não conseguia nem sentir uma tristeza tremenda como deveria sentir, como meus irmãos estavam sentindo, como minha mãe estava sentindo, porque na minha cabeça estava assim, como que eu vou arrumar dinheiro para esse pessoal agora? Só pensava em dinheiro, dinheiro, eu nem chorava, cara. Dinheiro. E isso foi meio que um trauma para mim, por outro lado, né? Hoje, quando a gente olha para minha vida, parece que foi a salvação, porque logo naquele momento ali, eu coloquei na minha cabeça que eu ia virar milionário. E eu criei uma meta para isso. Né? Quem lembra aí, quem é mais antigo do canal, lembra que... 1 milhão com 30? É isso aí, o canal começou com o nome da meta, né? 1 milhão com 30. Por quê? Eu tinha 20 anos na época e eu falei assim, cara, eu vou ficar milionário, eu vou dar uma vida melhor para minha família, eu vou mudar a história da minha família, eu não quero ver isso aqui acontecendo outra vez. E aí eu coloquei essa meta, pessoal minha, escrevi essa meta em tudo quanto é tipo de lugar e tal, deixava escrito nos meus cadernos, depois eu fiz uma pulseirinha que eu usava, hoje eu tirei ela aqui, mas o pessoal lá da empresa usa muito ainda, muitos dos alunos usam também, porque eu ficava olhando para aquilo o dia todo e eu falei, cara, eu vou trabalhar todo dia até conseguir chegar nesse objetivo. E com o passar do tempo eu fui vendo, né, o quanto que não era tão fácil quanto eu imaginava, que eu ia chegar nessa meta, precisava, com o meu trabalho, né, de engenharia, se eu fosse esperar me formar para me tornar engenheiro, cara, dificilmente eu ia conseguir chegar lá. E já estudava muito sobre investimentos, eu entendi, tá, eu vou conseguir com os investimentos, eu entendi o caminho, fiz as contas ali e tal, dá para chegar, mas eu preciso também aumentar minha renda. Foi aí que surgiu essa ideia do negócio físico, eu tive outros negócios também, tive empresa de excursão de festa, fiz outros bicos assim, mas esse negócio físico que realmente começou a bombar, aí começou a aumentar o meu patrimônio. E aí eu decidi que eu não, né, nessa jornada toda, eu já estava com a vida bem melhor, né, para minha família, financeiramente falando, a gente ainda estava um pouco abalado, mas eu coloquei na minha cabeça, tá, agora, com esse conhecimento que eu tenho aqui, eu consigo transmitir esse conhecimento para outras pessoas e, quem sabe, transformar isso numa fonte de renda também. Teve um momento, assim, que eu realmente tive uma virada, que eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Que foi quando um amigo meu, né, leu num livro e quis falar comigo. Ele falou assim, Rufino, você tá aí com vários negócios, eu não tinha muito foco, não. Eu tinha esse negócio físico, tentava esse negócio ainda de excursão, tentava outros negócios também. E aí ele... Tava tateando ali pra ver o que... tava vendo o que ia dar certo primeiro, mais ou menos assim, né? E mesmo quando o negócio físico deu certo, não era algo que me dava um tesão ali de trabalhar. Porra, tinha que ficar sábado, domingo, até 10 horas da noite, feriado, eram os momentos que mais vendia. Então tava preso lá naquele negócio, não me dava liberdade. E aí, aí veio ainda a história da minha filha, né? Aí surgiu a minha filha ainda, eu tinha 22 anos, quando a minha esposa ficou grávida. E aí, que na época nem era esposa, né? Mas ela ficou grávida. E eu percebi, cara, meu pai se foi jovem e eu sinto talvez um pouco de pressa para conquistar minhas coisas por conta disso, né? Pô, minha família inteira, eu sou o homem mais velho, cara. Eu tenho 27 anos, entendeu? Da minha linhagem. Então isso foi me dando uma ansiedade de crescer e eu vi, cara, agora eu sou pai e se eu não fizer alguma coisa aqui para conquistar minha liberdade mais rápido, não vou ver minha filha crescer, né? E eu vou sentir talvez o que eu sentia com meu pai ali, né? Minha filha vai sentir, pô, não consigo ver meu pai e tudo. E aí eu comecei a pensar em alternativas de negócios que poderiam ainda me dar uma liberdade um pouco maior para poder acompanhar o crescimento dela. Foi aí que eu falei, tá, agora eu vou começar a compartilhar esse conhecimento na internet. E aí surgiu inicialmente a 1 milhão com 30, que acabou se tornando a Simpa Invest aí,
Que inclusive, a gente completou 5 anos de existência. Foi no mês passado, a gente fez uma festa aí pro pessoal, foi bem legal. 5 anos já, velho. É. Mas aí, 5 anos somando tudo. 5 anos desde o momento em que eu decidi criar um Instagram. Um Instagram e um canal no YouTube. Foi um dia que eu tava aí estudando, lá em casa, assim, estudando para uma prova de engenharia civil. Né? Era uma prova da matéria de estradas, era um negócio que eu não gostava de jeito nenhum. E aí eu lembro direitinho, assim, que eu já tinha tomado pau naquele negócio, porque eu tava, né, tava focado só nos meus negócios, só em fazer dinheiro. Eu tava levando a faculdade, assim, já nessa época, sem me importar muito. E aí, estudando para a prova ali de última hora, eu tava conversando com um amigo meu, falei com ele, cara, pensei aqui, vou criar um canal no YouTube, e eu tenho até esse print, ele pega e fala comigo assim, cara, vai estudar, sai dessa. Eu falei assim, não, cara, vou estudar para ficar construindo estrada, isso não é para mim não, eu vou fazer um negócio melhor aqui. Montei o canal e desde então eu não parei de produzir conteúdo. Então já são 5 anos nessa jornada aí, e hoje, né, a empresa, ela já tem aí quase 50 colaboradores. Acho que a gente passou de 50 esse mês aí, porque a gente contratou bastante gente. 50 colaboradores fixos. Chegou a hora que já começa a perder a conta. Não. Chega uma hora que a gente chega lá na empresa, esses dias eu cheguei lá e olhei assim, cara, quem que é esse cara aí, né? Eu perguntei ali, o cara, esse aí é o Luiz, que a gente contratou, não sei o que. Eu falei, tá, e tal. Aí que eu fui conhecer o cara. O negócio já tá crescendo bastante nesse ponto. Tem época de lançamentos, por exemplo, que a gente até precisa inflar a equipe de suporte, chega a mais de 100 pessoas, e a gente está aí, né, com mais de 11 mil clientes ativos, com esses 50 colaboradores e atingindo cada vez mais pessoas aí, ajudando as pessoas a investirem melhor, né, para sair um pouco do mercado tradicional ali, do mercado financeiro tradicional, que está só preocupado com taxas e taxas e taxas, ganhar dinheiro em cima do cliente, e a gente ensina as pessoas e ajuda as pessoas a saírem um pouco disso, buscar melhor uma rentabilidade maior, com segurança, para conquistar a sua liberdade financeira mais rápido. Essa que é um dos propósitos aí da Simpla Invest. Você falou que um amigo te falou sobre um livro, era livro de investimento? Cara, eu não vou lembrar exatamente esse livro, mas era um livro talvez seja mais motivacional, assim, no sentido de que esse livro tinha uma frase lá em algum momento que a pessoa perguntava o seguinte, se você já fosse bilionário, não precisasse trabalhar mais, o que você faria? E quando ele me fez essa pergunta, eu pensei, eu falei, cara, com toda certeza seria ajudar as pessoas a investirem melhor, como eu mudei minha vida. E aí eu percebi que se eu não precisasse de dinheiro de maneira nenhuma mais, e assim, quando fala, o legal dessa pergunta é esse, né? Se eu fosse bilionário, não vai faltar mais dinheiro para você, o que você faria? E eu percebi que eu faria isso de graça. Então, eu falei, cara, então esse deve ser o caminho. Se isso me der dinheiro ou não, depois a gente vê, não importa. Mas pelo menos eu vou estar na direção certa. E depois, se não der certo isso aqui, pelo menos eu vou estar indo para o caminho de uma profissão ou de um negócio que eu já gosto mais do que a engenharia que eu estava ali, ou o próprio comércio que eu comecei a ganhar mais dinheiro, sabe? Então isso também foi um ponto de virada na minha vida que me fez decidir que era esse o caminho. Ainda não foi a época que eu decidi começar a produzir conteúdo, mas foi o primeiro direcionamento para esse lado.